Um milionário caminha pelos corredores de uma farmácia quando é abordado por uma menina de 6 anos segurando um pequeno pote de moedas. Com a voz trêmula, ela sussurra: "Tio, onde posso comprar um coração para minha mamãe?" Quando ele pergunta onde está o pai dela, a resposta o deixa devastado. A chuva tamborilava contra as janelas da farmácia São Bento com uma insistência que parecia ecoar o ritmo acelerado do coração de Eduardo Mendes. Aos 52 anos, ele havia construído um império empresarial que o tornara uma das figuras mais respeitadas e temidas do mundo corporativo. Seu terno italiano impecável contrastava com o ambiente simples da farmácia de bairro, onde havia entrado apenas para escapar da tempestade que desabara sobre a cidade. Eduardo não costumava frequentar estabelecimentos como aquele. Sua vida transcorria entre escritórios luxuosos, reuniões em hotéis 5 estrelas e eventos sociais onde cada palavra era cuidadosamente calculada. Mas naquela tarde de inverno, depois de uma reunião particularmente tensa com investidores internacionais, ele havia dispensado o motorista e decidido caminhar pelas ruas do centro da cidade, tentando organizar os pensamentos que pareciam mais confusos a cada dia. O cheiro característico de medicamentos e produtos de limpeza preenchia o ar, misturando-se com o aroma de chuva que se infiltrava pela porta toda vez que alguém entrava. Eduardo observava distraidamente as prateleiras repletas de remédios, xaropes e vitaminas, quando um movimento suave chamou sua atenção. Uma menina pequena, não mais que 6 anos, aproximava-se lentamente do balcão principal. Ela usava um vestido azul desbotado, claramente grande demais para seu corpinho franzino, e tênis gastos que faziam um ruído abafado contra o piso frio da farmácia. O que mais chamava a atenção, porém, eram suas mãos pequenas, envolvendo cuidadosamente um pote de vidro cheio de moedas de diferentes valores. O peso do recipiente parecia desproporcional à sua idade, e ela o carregava com uma reverência que tocou algo profundo no peito de Eduardo. Os olhos da menina eram grandes e expressivos, com uma mistura de determinação e vulnerabilidade, que fez Eduardo se lembrar vagamente de algo que não conseguia identificar. Ela se aproximou do balcão, onde um farmacêutico idoso organizava receitas, e ficou na ponta dos pés, tentando alcançar a altura necessária para ser vista. "Com licença, senhor", disse ela com uma voz suave, mas firme, que carregava uma maturidade estranha para sua idade. "Eu queria saber onde posso comprar um coração para minha mamãe." O farmacêutico parou imediatamente o que estava fazendo e olhou para a menina com uma expressão de surpresa e ternura. Eduardo, que estava a poucos metros de distância, sentiu como se o tempo tivesse parado. A pergunta da criança ecoou em sua mente como um eco perturbador de algo que ele não conseguia compreender completamente. "Um coração, minha querida?" perguntou o farmacêutico, agachando-se para ficar na altura da menina. "O que você quer dizer com isso?" A menina ergueu o pote de moedas com as 2 mãos, como se estivesse oferecendo um tesouro. "O homem de jaleco disse que minha mamãe precisa de um coração novo. Então eu juntei todas as minhas moedinhas que tinha guardado para comprar uma boneca e vim comprar o coração dela." Eduardo sentiu uma pontada aguda no peito. A inocência devastadora daquelas palavras o atingiu como um soco, fazendo-o questionar tudo o que pensava saber sobre prioridades e valores. Durante anos, ele havia se acostumado a resolver problemas com dinheiro, contratos e negociações complexas. Mas ali estava uma criança que acreditava genuinamente que poderia salvar a mãe com suas economias de boneca. "Onde está sua mamãe agora?" perguntou o farmacêutico com voz gentil. "Ela está no hospital", respondeu a menina. E Eduardo percebeu que seus olhos começavam a brilhar com lágrimas que ela se esforçava para conter. "Faz 3 dias que ela não volta para casa."
Uma moça disse que ela está muito doente e precisa de um coração novo para ficar boa. O farmacêutico trocou um olhar preocupado com Eduardo, que se aproximou instintivamente. Havia algo na situação que o compelia a agir. Uma força que ele não conseguia explicar nem controlar. "E seu papai?", perguntou Eduardo suavemente, agachando-se também para ficar na altura da menina. "Onde ele está?" A resposta que ela deu fez o mundo de Eduardo desmoronar completamente. "Não tenho papai, senhor. Só tenho mamãe." O silêncio que se seguiu à resposta da menina foi preenchido apenas pelo som da chuva, que continuava a bater contra as janelas da farmácia. Eduardo sentiu uma pressão estranha no peito, como se algo fundamental em sua percepção do mundo estivesse sendo reorganizado por aquelas palavras simples e devastadoras. "Como você chegou aqui sozinha?", perguntou Eduardo, tentando manter a voz firme apesar da emoção que o dominava. A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes e confiantes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Uma criança de 6 anos percorrer as ruas da cidade sozinha em busca de um milagre. "Eu peguei o ônibus", respondeu ela com simplicidade. "A tia do hospital me deu o dinheiro da passagem quando eu disse que precisava comprar o coração da mamãe. Ela ficou com pena de mim e disse que farmácia é onde se compra remédio. Então talvez tivesse coração também." Eduardo trocou outro olhar preocupado com o farmacêutico, que já havia se levantado e começava a fazer alguns telefonemas discretos. A situação estava se tornando mais complexa a cada palavra. E ele sentia uma responsabilidade crescente por aquela criança que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada. "Qual é o seu nome?", perguntou Eduardo, sentando-se em uma cadeira próxima para ficar mais confortável na altura da menina. Ela sorriu pela primeira vez desde que havia chegado, e aquele sorriso desarmou completamente as defesas emocionais que ele havia construído ao longo de décadas. "Eu me chamo Sofia", disse ela, estendendo uma mãozinha pequena e delicada. "Sofia Cristina. E você, tio? Você trabalha na farmácia?" "Não, Sofia. Meu nome é Eduardo", respondeu ele, apertando suavemente a mão da menina. "Eu estava aqui por acaso, fugindo da chuva. Mas me conta uma coisa. Sua mamãe sempre esteve doente ou isso começou há pouco tempo?" Sofia balançou a cabeça e Eduardo percebeu que ela estava fazendo um esforço imenso para se manter corajosa. Mamãe sempre ficava muito cansada. Ela trabalhava muito, saía de manhã cedinho e voltava de noite. Às vezes, ela colocava a mão no peito e dizia que estava doendo, mas ela falava que era só cansaço. "E o que aconteceu para ela ir para o hospital?", perguntou Eduardo, sentindo uma crescente necessidade de entender toda a situação. "Faz 4 dias", começou Sofia, contando nos dedinhos. "Ela estava fazendo café da manhã para mim e de repente caiu no chão. Eu fiquei muito assustada e chamei a vizinha, Dona Maria. Ela chamou a ambulância e levaram minha mamãe para o hospital." Eduardo sentiu um aperto no coração. A imagem daquela criança encontrando a mãe desfalecida na cozinha era devastadora, e ele mal conseguia imaginar o terror que ela havia enfrentado. "Desde então você ficou com a Dona Maria?", perguntou ele. "Sim, mas ela tem muitos filhos e não pode me cuidar sempre. Por isso, eu vim sozinha comprar o coração para a mamãe ficar boa logo e a gente voltar para casa." O farmacêutico aproximou-se novamente, sussurrando algo no ouvido de Eduardo. Ele havia contatado o hospital da região e confirmado que havia sim uma paciente na UTI cardíaca com uma criança que havia sumido durante a tarde. A equipe médica estava preocupada e procurando por Sofia. "Sofia", disse Eduardo suavemente, "você sabe que corações não se compram em farmácias, né? O coração da sua mamãe está dentro do peito dela. E para ela ficar boa, ela precisa de uma cirurgia especial feita por médicos muito inteligentes." A menina olhou para ele com confusão,
depois para o pote de moedas que ainda segurava firmemente. Mas a mamãe sempre disse que farmácia é onde se compra coisas para sarar dodói. E o médico falou que o coração dela estava com muito dodói. A lógica inocente de Sofia era ao mesmo tempo tocante e devastadora. Eduardo percebeu que ela havia interpretado literalmente as palavras do médico e as explicações que havia recebido, construindo em sua mente de criança um plano para salvar a mãe. "Você quer vir comigo para o hospital ver sua mamãe?" perguntou Eduardo, sabendo que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. "Eu posso te levar lá e conversar com os médicos para entender melhor como podemos ajudar ela." Sofia olhou para ele com uma esperança renovada nos olhos. "Ou você vai ajudar a comprar o coração para a mamãe?" Eduardo respirou fundo, sentindo que estava prestes a se comprometer com algo muito maior do que podia imaginar. "Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar sua mamãe, Sofia. Isso eu prometo." O trajeto até o hospital foi feito no silêncio contemplativo do carro de Eduardo, apenas quebrado pelo som suave da chuva que ainda persistia e pelos comentários ocasionais de Sofia sobre as luzes da cidade que se refletiam no asfalto molhado. Eduardo havia ligado para seu motorista, que chegou em poucos minutos para buscá-los na farmácia. E agora observava discretamente a menina através do retrovisor. Sofia estava sentada no banco traseiro, ainda segurando o pote de moedas como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Ela olhava pela janela com uma expressão pensativa que parecia velha demais para sua idade, e Eduardo se perguntava que tipo de responsabilidades uma criança de 6 anos havia precisado assumir para chegar ao ponto de sair sozinha em busca de um milagre para salvar a mãe. "Tio Eduardo", disse ela suavemente, interrompendo os pensamentos dele, "você tem filhos?" A pergunta o atingiu como uma lâmina afiada. Eduardo havia dedicado tanto tempo e energia à construção de seu império empresarial que nunca havia parado para considerar seriamente a possibilidade de constituir uma família. Havia tido relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre superficiais, sempre mantendo uma distância segura que o protegesse de vulnerabilidades emocionais. "Não, Sofia, não tenho filhos", respondeu ele, sentindo uma pontada estranha de arrependimento. "E você? Gosta de ir à escola?" "Gosto, mas às vezes falto porque tenho que cuidar da mamãe quando ela não está se sentindo bem", respondeu Sofia com naturalidade. "Ela sempre pede desculpas quando isso acontece, mas eu não me importo. Mamãe é mais importante que qualquer coisa." Eduardo sentiu um aperto no peito. A devoção incondicional daquela criança pela mãe o fazia refletir sobre seus próprios relacionamentos familiares, que haviam se tornado distantes e formais ao longo dos anos. Quando foi a última vez que ele havia demonstrado amor verdadeiro por alguém, sem esperar nada em troca? "Sua mamãe trabalha com o quê?" perguntou ele, tentando entender melhor a situação financeira da família. "Ela limpa casas de manhã, trabalha numa loja à tarde e às vezes cuida de crianças à noite", respondeu Sofia, contando novamente nos dedinhos. "Ela sempre chega muito cansada em casa, mas sempre me ajuda com a lição e lê histórias para mim antes de dormir." Eduardo fez um cálculo mental rápido. 3 empregos para sustentar uma criança sozinha, além de lidar com problemas de saúde que claramente vinham se agravando. A situação era muito mais complexa do que ele havia imaginado inicialmente. "E vocês moram onde?" perguntou ele, já suspeitando da resposta. "Num quartinho nos fundos da casa da Dona Rosa", respondeu Sofia. "Não é muito grande, mas mamãe deixou tudo bem bonitinho. Ela disse que um dia a gente ia ter uma casa só nossa, com jardim e tudo." O motorista estacionou em frente ao hospital e Eduardo sentiu uma ansiedade crescente. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas tinha a sensação de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Sofia desceu do carro com agilidade, ainda carregando o pote de moedas, e esperou que ele se juntasse a ela. "Tio Eduardo",
disse ela, pegando na mão dele com confiança. Você acha que os médicos vão deixar eu dar essas moedinhas para ajudar no coração da mamãe? Eduardo olhou para aquela criança corajosa que estava disposta a abrir mão de seus sonhos infantis para salvar a mãe. E sentiu uma transformação profunda começando a acontecer em seu coração. Sofia, suas moedas são o presente mais valioso que qualquer mãe poderia receber. Mas deixa eu conversar com os médicos primeiro, para entender melhor a situação. Tá bem? Eles entraram no hospital. E Eduardo foi imediatamente atingido pelo cheiro característico de desinfetante e pelo som constante de equipamentos médicos. Sofia parecia conhecer o caminho, guiando-o pelos corredores com uma familiaridade que o entristeceu profundamente. É ali, disse ela, apontando para uma porta com uma placa que dizia UTI cardíaca, visitação restrita. Mamãe está lá dentro, mas eles só deixam eu ver ela por 5 minutos de cada vez. Eduardo respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Ele não fazia ideia de que, em poucos minutos, descobriria algo que mudaria não apenas sua perspectiva sobre aquela situação, mas toda a sua compreensão sobre seu próprio passado. O encontro com a equipe médica foi mais revelador do que Eduardo havia antecipado. Dr. Henrique Santos, cardiologista responsável pelo caso, recebeu-os em sua sala com uma expressão que misturava profissionalismo e compaixão genuína. Sofia permaneceu ao lado de Eduardo, ainda segurando o pote de moedas, enquanto o médico explicava a gravidade da situação. A senhora Clara está com uma cardiomiopatia dilatada em estágio avançado, explicou o Dr. Santos, usando termos que ele imediatamente simplificou ao perceber a presença de Sofia. O coração dela está muito fraco e não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. Infelizmente, a única solução definitiva seria um transplante cardíaco. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. E quais são as chances de conseguir um doador compatível? Existem listas de espera e o processo pode levar meses ou até anos. Além disso, é um procedimento extremamente caro, respondeu o médico com honestidade. Estamos fazendo tudo o que podemos para estabilizar o quadro dela, mas a situação é delicada. Sofia olhou para o médico com aqueles olhos grandes e esperançosos. Doutor, estas moedinhas podem ajudar a comprar o coração para a mamãe. Ela ergueu o pote com as 2 mãos, oferecendo-o como se fosse o tesouro mais valioso do mundo. Dr. Santos agachou-se na altura da menina, tocando suavemente o pote. Sofia, seu amor pela mamãe vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Mas o coração que ela precisa não é algo que se compra. É algo que outra pessoa precisa doar quando não precisar mais dele. Eu posso dar meu coração para a mamãe? Perguntou Sofia com seriedade total. E Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A disposição daquela criança para sacrificar tudo pela mãe era simultaneamente inspiradora e devastadora. Você precisa do seu coração para viver e crescer, explicou o médico gentilmente. Mas seu amor e carinho são o melhor remédio que ela pode receber agora. Eduardo limpou discretamente os olhos e dirigiu-se ao médico. Doutor, é possível eu ver a paciente? Gostaria de entender melhor a situação antes de decidir como posso ajudar. Dr. Santos hesitou por um momento. Normalmente, só permitimos visitas de familiares diretos, mas considerando as circunstâncias, ele olhou para Sofia, que segurava a mão de Eduardo com confiança. Posso fazer uma exceção. Eles caminharam pelos corredores da UTI e Eduardo sentiu uma ansiedade crescente. Havia algo na situação que o deixava inexplicavelmente nervoso, como se estivesse prestes a enfrentar algo do seu passado que havia tentado esquecer. Ela está no quarto 304, disse Dr. Santos, parando em frente a uma porta com uma grande janela. Está sedada, mas estável no momento. Eduardo olhou através da janela e sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
A mulher conectada aos aparelhos, com tubos e fios por todo o corpo, era inconfundivelmente Clara Menezes, sua primeira namorada, o primeiro amor da sua vida. Mesmo 27 anos depois, mesmo com o rosto pálido e os sinais do sofrimento, ele a reconheceu imediatamente. As memórias voltaram como uma avalanche. Clara, aos 17 anos, com o mesmo sorriso que ele agora via refletido no rosto de Sofia. Os planos que haviam feito juntos antes dele partir para estudar no exterior. As promessas de amor eterno que pareciam tão reais na época. A maneira como tudo havia terminado quando ele decidiu aceitar a bolsa de estudos em Londres. Tio Eduardo, você está bem? Perguntou Sofia, puxando levemente sua mão. Você ficou muito pálido. Eduardo tentou recuperar a compostura, mas sua mente estava em tumulto. Se Clara era a mãe de Sofia, e Sofia tinha 6 anos, isso significava que os cálculos se formaram em sua mente como peças de um quebra-cabeças terrível. Ele havia partido para Londres em janeiro de 2018. Sofia nascera provavelmente em setembro ou outubro do mesmo ano. Doutor, disse Eduardo com voz tensa. A senhora Clara, ela tem família? Alguém que possa ajudar com as despesas do tratamento? Aparentemente não, respondeu o Dr. Santos. E segundo as informações que temos, ela criou a filha sozinha. Não há menção de pai ou outros parentes próximos nos registros. Eduardo olhou novamente para Sofia, estudando cada detalhe do seu rosto. Os olhos eram exatamente como os de Clara, mas o formato do rosto, o jeito de sorrir, até mesmo alguns gestos que ele havia observado, era como olhar para um espelho do passado. Eu preciso de alguns minutos, disse Eduardo, sentindo que estava prestes a desmoronar. Sofia, você pode ficar aqui com o doutor enquanto eu penso em como podemos ajudar sua mamãe. Sofia assentiu, confiante, sem imaginar que o homem que havia prometido ajudá-la estava descobrindo que talvez fosse muito mais do que um estranho bondoso. Eduardo saiu da UTI com passos apressados, procurando um lugar reservado onde pudesse processar a descoberta que estava revolucionando todo o seu entendimento sobre os últimos 27 anos de sua vida. Eduardo encontrou-se sentado no jardim do hospital, em um banco molhado pela chuva que finalmente havia parado. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava organizar os pensamentos que se chocavam em sua mente como ondas furiosas. A descoberta de que Clara estava ali, lutando pela vida a poucos metros de distância, havia despertado memórias que ele havia enterrado profundamente ao longo dos anos. Ele se lembrava perfeitamente da última noite que haviam passado juntos. Era dezembro de 2017 e eles estavam no pequeno apartamento que Clara dividia com uma amiga. Haviam conversado sobre o futuro, sobre os sonhos que compartilhavam, sobre como enfrentariam a distância quando ele partisse para Londres. Clara havia chorado, pedindo para ele não ir, dizendo que pressentia que algo ruim aconteceria se ele a deixasse. Você vai me esquecer, havia dito ela, com lágrimas rolando pelo rosto. Vai conhecer outras pessoas, ter uma vida nova, e eu vou ficar aqui como uma lembrança do passado. Eduardo havia prometido que isso nunca aconteceria. Havia jurado que voltaria para buscá-la assim que terminasse o mestrado. Havia dado a ela um anel simples, prometendo que era apenas o começo de uma vida juntos. Mas a vida havia outros planos. Nos primeiros meses em Londres, eles se falavam diariamente. Eduardo contava sobre as aulas, sobre a cidade, sobre como sentia falta dela. Clara falava sobre o trabalho que havia conseguido, sobre os planos que ainda alimentava para quando ele voltasse. Mas, gradualmente, as conversas foram ficando mais espaçadas, mais formais, até que simplesmente pararam. Eduardo havia assumido que Clara havia seguido em frente, assim como ele tentava fazer. As exigências do mestrado, as oportunidades que começaram a surgir em empresas europeias, a possibilidade de fazer um doutorado, pouco a pouco, ele foi adiando o retorno ao Brasil, até que 3 anos se transformaram em 5,
depois em 10. Quando finalmente voltou ao país, em 2028, já era um homem diferente. Havia construído uma carreira sólida, acumulado experiências internacionais valiosas e desenvolvido uma visão de negócios que logo o tornaria um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração. Tentou procurar Clara algumas vezes, mas descobriu que ela havia se mudado e gradualmente desistiu da busca. Agora, olhando para as próprias mãos, Eduardo calculava e recalculava as datas. Se Clara havia engravidado em seus últimos dias juntos, Sofia teria nascido em setembro de 2018. A idade batia perfeitamente. Mas por que Clara nunca havia tentado contatá-lo? Por que havia criado a filha sozinha, enfrentando dificuldades financeiras extremas, quando ele poderia ter ajudado? Tio Eduardo. A voz de Sofia o trouxe de volta ao presente. Ela corria em sua direção, ainda carregando o pote de moedas, seguida por uma enfermeira que parecia preocupada. Sofia, eu disse para você não sair da UTI sozinha, disse a enfermeira, claramente aliviada por ter encontrado a menina. Desculpa, tia Carla, mas eu vi o tio Eduardo aqui fora e vim falar com ele, respondeu Sofia, sentando-se ao lado de Eduardo no banco. O doutor disse que talvez mamãe acorde hoje à noite. Você pode ficar aqui comigo para quando ela acordar. Eduardo olhou para aquela criança que cada vez mais lhe parecia familiar, não apenas pelos traços físicos, mas por gestos e expressões que ecoavam suas próprias características. Sofia, me conta uma coisa. Sua mamãe já falou alguma vez sobre seu papai? Sofia ficou pensativa por um momento, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. Às vezes, quando ela fica triste, ela olha uma foto velha e fala sobre um moço que foi embora. Ela diz que ele era muito bonito e muito inteligente, e que um dia eu ia conhecer ele. Ela tem uma foto? Perguntou Eduardo, sentindo o coração acelerar. Tem. Ela guarda numa caixinha embaixo da cama, junto com um anel pequeno, respondeu Sofia inocentemente. Ela sempre diz que ele prometeu voltar, mas que às vezes as pessoas se perdem no caminho e demoram muito para encontrar o caminho de casa. Eduardo sentiu uma dor profunda no peito. Clara havia guardado o anel que ele havia dado a ela. Havia mantido uma foto dele. Havia falado sobre ele para Sofia. Isso significava que ela nunca havia parado de esperar, nunca havia desistido completamente da possibilidade de um reencontro. Sofia, disse ele suavemente, você gostaria que eu ajudasse a cuidar de você e da sua mamãe? Não só com o hospital, mas com tudo que vocês precisarem? Você faria isso mesmo? Perguntou ela, com aqueles olhos grandes brilhando de esperança. Mas você nem conhece a gente direito. Eduardo sorriu tristemente. Às vezes, conhecemos as pessoas muito melhor do que imaginamos, Sofia. E às vezes, demorar para encontrar alguém não significa que paramos de nos importar com essa pessoa. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele precisava descobrir a verdade sobre Sofia, sobre Clara, sobre os anos perdidos entre eles. Mas mais importante que isso, ele precisava garantir que aquela família que havia acabado de reencontrar nunca mais passasse por dificuldades sozinha. A noite havia caído sobre o hospital quando o doutor Santos finalmente os informou que Clara havia acordado e estava estável o suficiente para receber uma visita breve. Eduardo sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há décadas, enquanto Sofia segurava sua mão com a confiança inocente de uma criança que acreditava que os adultos sempre sabiam o que fazer. Lembra, Sofia, sua mamãe ainda está muito fraca, explicou a enfermeira Carla enquanto os acompanhava pelos corredores da UTI. E você pode ficar só 10 minutos. E tem que falar baixinho para não cansar ela. Sofia assentiu solenemente, ainda carregando o pote de moedas que se recusava a largar. Eduardo respirou fundo.
preparando-se para um encontro que havia sonhado e temido em igual medida durante todos aqueles anos. O quarto 304 estava em penumbra, iluminado apenas pela luz suave dos monitores que registravam os sinais vitais de Clara. Ela estava acordada, com os olhos voltados para a janela, quando Sofia entrou correndo e parou abruptamente ao lado da cama. "Mamãe!" sussurrou Sofia, com a voz embargada de emoção. "Eu trouxe as moedinhas para comprar seu coração novo." Clara virou-se lentamente, e seus olhos encontraram primeiro o rosto radiante da filha. Depois se ergueram para ver Eduardo parado na entrada do quarto. A expressão que passou pelo rosto dela foi indescritível. Uma mistura de choque, reconhecimento, dor e algo que poderia ter sido alívio. "Eduardo!" murmurou ela, com voz fraca, mas inconfundível. "É realmente você?" Eduardo aproximou-se da cama com passos hesitantes, sentindo como se estivesse caminhando através de um sonho. "Oi, Clara. Como você está se sentindo?" "Mamãe, este é o tio Eduardo que eu te falei", disse Sofia animadamente, sem perceber a tensão que preenchia o ar entre os dois adultos. "Ele prometeu que vai ajudar a gente. Ele trouxe a gente de carro e conversou com o doutor e tudo." Clara olhou para a filha, depois para Eduardo, tentando processar a situação. "Sofia, querida, como você conheceu o senhor Eduardo?" "Eu fui na farmácia tentar comprar um coração para você", explicou Sofia, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. "O tio Eduardo estava lá e me ajudou. Ele é muito bonito, não é, mamãe?" Eduardo viu lágrimas se formarem nos olhos de Clara e sentiu seu próprio coração se apertar. Havia tantas coisas que precisavam ser ditas, tantas explicações necessárias, mas a presença de Sofia tornava qualquer conversa mais profunda impossível. "Sofia", disse Clara suavemente, "você pode pedir para a tia Carla te mostrar onde tem umas revistinhas para crianças? Eu preciso conversar com o senhor Eduardo sobre como ele pode ajudar com o tratamento." Sofia hesitou por um momento, mas depois assentiu. "Tá bom. Mamãe, mas eu volto já, tá? E vou deixar as moedinhas aqui." Ela colocou cuidadosamente o pote na mesa de cabeceira e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de 27 anos de palavras não ditas. Clara foi a primeira a falar, com voz ainda fraca, mas carregada de emoção. "Por que você nunca respondeu minhas cartas?" perguntou ela, com lágrimas rolando pelas faces pálidas. "Eu escrevi tantas vezes. Contei sobre a gravidez, sobre Sofia, sobre como estava tentando criar ela sozinha." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Que cartas, Clara? Eu nunca recebi carta nenhuma sua. Depois dos primeiros meses, você parou de responder meus e-mails e chamadas. Eu pensei que havia seguido em frente." "Seguido em frente?" Clara tentou se sentar, mas a fraqueza a impediu. "Eduardo, eu estava grávida. Eu tentei te contar de todas as formas possíveis. Mandei cartas para o endereço que você havia me dado em Londres. Tentei ligar. Até pedi para amigos que moravam lá te procurarem." Eduardo sentiu o mundo girando ao seu redor. "Clara, eu juro que nunca recebi nada. Se tivesse sabido sobre Sofia, sobre você estar grávida, eu teria voltado imediatamente. Você tem que acreditar em mim." "Então, como você está aqui agora?" perguntou ela, confusa e emocionalmente exausta. "Como encontrou Sofia?" "Foi ela que me encontrou", respondeu Eduardo, ainda tentando processar a informação sobre as cartas. "Ela apareceu numa farmácia hoje à tarde, tentando comprar um coração para você com um pote de moedas. Quando eu vi você aqui no hospital, Clara, eu soube imediatamente quem você era." Clara fechou os olhos e Eduardo viu que ela estava lutando contra a emoção e o cansaço. "E Sofia é sua filha, Eduardo. Eu sempre soube que você voltaria um dia, de alguma forma. Ela tem seus olhos, seu jeito de sorrir." A confirmação que ele havia suspeitado atingiu Eduardo como um raio.
Sofia era sua filha. Ele tinha uma filha de 6 anos que havia crescido sem pai, enquanto a mãe lutava sozinha contra dificuldades financeiras e problemas de saúde que agora ameaçavam sua vida. Os dias seguintes passaram como um turbilhão de emoções para Eduardo. Ele havia se hospedado em um hotel próximo ao hospital para ficar perto de Sofia e Clara, tentando processar a magnitude da descoberta sobre sua paternidade, enquanto organizava os melhores cuidados médicos possíveis para Clara. Dr. Santos havia concordado em transferi-la para um quarto particular, onde ela poderia ter mais conforto e privacidade para se recuperar. Eduardo havia passado horas conversando com especialistas, buscando segundas opiniões e explorando todas as opções de tratamento. A situação de Clara era grave, mas não impossível. Com o tratamento adequado e, eventualmente, um transplante cardíaco, ela poderia ter uma vida normal novamente. O problema era que tudo isso custaria uma fortuna e havia longas listas de espera. Sofia havia se adaptado à presença de Eduardo com uma facilidade que o emocionava e assustava ao mesmo tempo. Ela havia começado a chamá-lo de tio Du e parecia genuinamente feliz por ter alguém que a ajudava a cuidar da mãe. Durante as visitas ao hospital, ela contava histórias sobre a escola, sobre os sonhos que tinha para quando a mãe ficasse boa, sobre como queria ter uma família completa. Foi numa manhã de quinta-feira que tudo mudou dramaticamente. Eduardo estava no quarto de Clara, organizando alguns papéis relacionados ao plano de saúde que havia contratado para ela, quando o Dr. Santos entrou com uma expressão grave no rosto. Eduardo, Clara, preciso falar com vocês sobre algo urgente, disse o médico, fechando a porta atrás de si. Acabamos de receber uma ligação do centro de transplantes. Surgiu um doador compatível com Clara. Clara tentou se sentar na cama, com os olhos brilhando de esperança. Isso é maravilhoso. Quando podemos fazer a cirurgia? Dr. Santos hesitou antes de continuar. Existe uma complicação. O coração está sendo disputado por outro paciente, o filho de 16 anos do deputado federal Marcos Santana. A família dele está usando toda a sua influência política para garantir que o filho receba o transplante primeiro. Eduardo sentiu uma raiva fria tomando conta de seu peito. Como assim, disputado? Não existem critérios médicos para determinar quem tem prioridade. Existem, respondeu o Dr. Santos. Pela gravidade do caso e tempo de espera, Clara deveria ter prioridade. Mas o filho do deputado foi transferido para o mesmo hospital onde o doador está internado. E há pressões administrativas enormes para que ele seja atendido primeiro. Isso é absurdo, exclamou Eduardo, sentindo toda a sua experiência empresarial sendo desafiada por uma situação onde o dinheiro e a influência pareciam mais importantes que a vida humana. Deve haver algo que possamos fazer. O que mais me preocupa, continuou o Dr. Santos, é que Clara não tem muito tempo. Seu quadro se deteriorou nas últimas 48 horas. Se perdermos esta oportunidade, pode levar meses para aparecer outro doador compatível. Clara segurou a mão de Eduardo com força e ele pôde sentir como ela estava fraca. Eduardo, não quero que você entre numa briga política por minha causa. Já fizeram demais por nós. Clara, você é a mãe da minha filha, disse Eduardo firmemente. Eu não vou ficar parado enquanto políticos corruptos brincam com sua vida. Naquele momento, Sofia entrou no quarto carregando um desenho que havia feito para a mãe. Era uma família de 3 pessoas. Ela, Clara e Eduardo. Todos de mãos dadas, em frente a uma casa com jardim. Sem saber da gravidade da conversa que estava acontecendo, ela mostrou o desenho orgulhosamente. Olha, mamãe, eu desenhei nossa família nova. Quando você ficar boa, a gente vai morar numa casa assim, disse Sofia, subindo na cama para abraçar Clara. Eduardo olhou para aquela cena. Sua filha, abraçada à mãe que estava lutando pela vida.
enquanto políticos tentavam manipular o sistema de saúde em benefício próprio. E sentiu uma determinação feroz crescer em seu peito. Dr. Santos, disse ele, com uma voz que não admitia contestação, quero que você me conecte imediatamente com todos os responsáveis por este processo. Vou usar todos os recursos que tenho, todos os contatos, toda a influência que construí ao longo dos anos para garantir que Clara receba este transplante. Eduardo, pode ser perigoso se meter com pessoas poderosas, advertiu Dr. Santos. Eduardo olhou novamente para Sofia e Clara e percebeu que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Doutor, eu construí um império empresarial. Acumulei fortuna e influência. Se não posso usar tudo isso para salvar a mulher que amo e a filha que acabei de descobrir, então nada do que conquistei tem algum valor. A batalha que se iniciaria a partir daquele momento testaria não apenas os recursos e a determinação de Eduardo, mas também forçaria ele a confrontar que tipo de homem realmente queria ser. Alguém que se escondia atrás do poder e dinheiro, ou alguém que lutava pela justiça, mesmo quando isso significava arriscar tudo. As 72 horas seguintes se transformaram na batalha mais intensa da vida de Eduardo. Ele havia mobilizado sua equipe jurídica, contatado jornalistas investigativos de sua confiança e acionado todos os contatos políticos que havia cultivado ao longo dos anos. Mas quanto mais profundo cavava na situação, mais descobria sobre a extensão da corrupção que cercava o caso. O deputado Marcos Santana não apenas estava usando sua influência para beneficiar o filho, mas havia criado uma rede de favores que envolvia diretores de hospitais, médicos e até membros do Conselho de Ética Médica. Eduardo descobriu que não era a primeira vez que algo assim acontecia, e que várias famílias menos favorecidas haviam perdido entes queridos devido a manipulações similares no sistema de transplantes. Durante este período, Eduardo dividia seu tempo entre reuniões estratégicas e os momentos no hospital com Clara e Sofia. A menina havia percebido que algo estava errado, apesar dos esforços dos adultos para manter a normalidade na presença dela. Tio Du, disse Sofia numa tarde, enquanto Eduardo a ajudava com uma lição de casa ao lado da cama de Clara. Porque todo mundo fica sussurrando quando eu chego perto. A mamãe vai ficar boa logo, né? Eduardo trocou um olhar preocupado com Clara, que estava visivelmente mais fraca. Os médicos haviam sido claros. Ela tinha no máximo uma semana antes que sua condição se tornasse irreversível, mesmo com um transplante. Sofia, às vezes os adultos precisam resolver coisas complicadas para ajudar as pessoas que amam, explicou Eduardo, sentando-se ao lado dela. Mas eu prometo que estou fazendo tudo o que posso para sua mamãe ficar boa. Eu sei que você vai conseguir, disse Sofia com uma confiança que quebrou o coração de Eduardo. E mamãe sempre dizia que quando a gente ama alguém de verdade, a gente encontra um jeito de proteger essa pessoa. Clara estendeu a mão fraca para tocar o rosto de Eduardo. Sofia está certa. Você sempre foi assim, Eduardo. Quando decidia alguma coisa, nada no mundo conseguia te parar. Naquela noite, depois que Sofia havia adormecido numa poltrona ao lado da cama de Clara, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria o rumo de toda a situação. Era seu advogado principal, Marcos Ribeiro, com uma descoberta perturbadora. Eduardo, encontramos algo importante, disse Marcos com voz tensa. O filho do deputado Santana não está realmente em estado crítico. Ele tem uma condição cardíaca, sim, mas estável e controlável com medicamentos. O transplante seria preventivo, não emergencial. Eduardo sentiu uma onda de indignação. Você tem certeza disso? Absoluta. Conseguimos acesso aos exames médicos através de um contato no hospital. O garoto poderia viver anos com o tratamento adequado. Enquanto isso, Clara tem dias, talvez horas, se não receber o transplante. E temos como usar essa informação legalmente. Estamos preparando uma ação judicial para hoje mesmo.
Mas, Eduardo, você precisa saber que o deputado descobriu que você está investigando o caso. Ele fez algumas ameaças discretas, mas ameaças. Eduardo olhou para Clara dormindo e Sofia encostada na poltrona e sentiu uma determinação férrea tomar conta dele. Marcos, que tipo de ameaças? Ele disse que tem influência suficiente para causar problemas sérios para seus negócios. Pode bloquear contratos governamentais, criar dificuldades fiscais, mobilizar a imprensa contra você. Basicamente, ele está tentando te comprar ou te intimidar. Eduardo fechou os punhos. Durante toda a sua carreira, havia enfrentado competidores difíceis, crises econômicas e desafios aparentemente impossíveis. Mas nunca havia enfrentado uma situação onde vidas humanas estavam em jogo, especialmente a vida da mulher que amava e da filha que acabara de descobrir. Marcos, quero que você acelere todos os processos legais. Ao mesmo tempo, prepare-se para uma guerra. Se o deputado quer brincar com ameaças, ele vai descobrir que escolheu o adversário errado. Eduardo, você tem certeza? Isso pode destruir tudo que você construiu. Eduardo olhou novamente para Clara e Sofia e a resposta veio sem hesitação. Marcos, se eu não conseguir salvar minha família, nada do que construí tem valor algum. Prefiro perder todo o meu império lutando por elas do que viver como um homem rico e covarde. Depois de desligar, Eduardo sentou-se ao lado da cama de Clara e segurou sua mão suavemente. Ela acordou e olhou para ele com aqueles olhos que ainda guardavam a mesma doçura de 27 anos atrás. Eduardo, eu ouvi você falando, sussurrou ela. Não quero que você se destrua por minha causa. Sofia vai precisar de você depois que eu... Não, Eduardo interrompeu firmemente. Você não vai morrer, Clara. Eu não vou deixar. E Sofia não vai crescer sem a mãe, da mesma forma que não vai crescer sem o pai. Nós vamos ser uma família. Do jeito que sempre deveria ter sido. Clara sorriu fracamente, e Eduardo viu uma lágrima rolar pelo rosto dela. Eu te amo, Eduardo. Nunca parei de te amar. Eu também te amo, respondeu ele, beijando suavemente a testa dela. E agora vou provar isso. A manhã seguinte trouxe uma revelação que abalou Eduardo de uma forma que ele não esperava. Enquanto aguardava notícias sobre a ação judicial que seus advogados haviam protocolado, ele recebeu uma ligação de sua assistente pessoal, Marina, que havia estado investigando o passado para entender melhor por que as cartas de Clara nunca haviam chegado até ele. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor urgentemente, disse Marina com voz tensa. Descobri algo sobre as cartas que a senhora... Clara mencionou. O senhor pode vir ao escritório? Eduardo estava relutante em deixar o hospital, mas a insistência de Marina o convenceu de que era importante. Ele pediu para a enfermeira Carla ficar de olho em Sofia, que estava brincando no quarto ao lado da cama, onde Clara descansava, e dirigiu-se ao seu escritório no centro da cidade. O que Marina havia descoberto era devastador. Através de contatos antigos e investigação meticulosa, ela havia descoberto que as cartas de Clara realmente haviam chegado ao endereço de Eduardo em Londres. Mas elas foram interceptadas por Margaret Mendes, tia de Eduardo e sócia minoritária de sua primeira empresa, que havia viajado para Londres várias vezes durante aquele período sob o pretexto de acompanhar os negócios do sobrinho. Ela guardou todas as cartas. Senhor, explicou Marina, entregando-lhe uma caixa de sapatos empoeirada. Encontrei isso no apartamento dela depois que ela morreu no ano passado. Sua empregada doméstica me entregou, dizendo que Dona Margarete havia pedido para fazer isso se algo acontecesse com ela. Eduardo abriu a caixa com mãos trêmulas e encontrou mais de 50 cartas de Clara, todas endereçadas a ele, todas abertas e lidas. As primeiras eram alegres, contando sobre a gravidez e os planos para quando ele voltasse.
Gradualmente, o tom foi mudando para desespero, depois para tristeza, até que as últimas cartas eram súplicas desesperadas para que ele ao menos respondesse, mesmo que fosse para dizer que não queria mais saber dela e do bebê. Tem uma carta da sua tia também, disse Marina suavemente, explicando por que ela fez isso. Com mãos tremendo, Eduardo abriu a carta de Margarete. Meu querido Eduardo, se você está lendo isso, é porque não estou mais aqui para explicar pessoalmente. Sei que o que fiz foi terrível, mas na época pensei que estava protegendo você. Clara vinha de uma família pobre, sem educação, e eu temia que ela fosse destruir seu futuro brilhante. Pensei que se ela acreditasse que você havia seguido em frente, ela também seguiria, e vocês seriam mais felizes separados. Nunca imaginei que ela criaria a criança sozinha, nem que você voltaria sem saber que era pai. Peço seu perdão, mas sei que não mereço. As cartas estão todas aqui. Talvez um dia você possa encontrar uma forma de consertar o que eu quebrei. Eduardo sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. 27 anos de separação, de sofrimento de Clara, de Sofia crescendo sem pai. Tudo por causa da arrogância e preconceito de sua tia. Ele pensou em todas as vezes que Clara havia passado necessidade, todas as noites que Sofia havia perguntado sobre o pai, todos os momentos difíceis que elas haviam enfrentado sozinhas. Marina, eu preciso voltar para o hospital, disse Eduardo, guardando as cartas na caixa. E quero que você cancele todos os meus compromissos pela próxima semana. Não importa o que aconteça com a empresa, com os negócios, com nada. Minha prioridade agora é minha família. No caminho de volta ao hospital, Eduardo lutava contra a culpa devastadora que o consumia. Como havia sido cego a ponto de não perceber o que estava acontecendo? Como havia permitido que sua tia manipulasse sua vida de forma tão cruel? E mais importante, como contaria para Clara que as cartas dela nunca foram ignoradas, mas sim escondidas por alguém da própria família dele? Quando chegou ao hospital, encontrou Sofia brincando com bonecas de papel que uma enfermeira havia dado para ela, enquanto Clara dormia conectada a mais equipamentos do que havia pela manhã. Dr. Santos estava no quarto, verificando os monitores com uma expressão preocupada. Como ela está, doutor? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz firme. Eduardo, preciso ser honesto com você, respondeu Dr. Santos. Clara está se deteriorando mais rapidamente do que esperávamos. Temos talvez 48 horas, antes que seja tarde demais, mesmo com um transplante. Sofia olhou para os dois homens, percebendo a gravidade na voz do médico. Tio Du, mamãe vai ficar boa, né? Você prometeu que ia cuidar da gente? Eduardo ajoelhou-se ao lado de Sofia, segurando suas mãozinhas. Sofia, às vezes os adultos enfrentam problemas muito difíceis, mas eu prometo que vou lutar até o último segundo para sua mamãe ficar boa. Você confia em mim? Confio, respondeu Sofia sem hesitar. Você é meu papai, né? Eu sei que você não vai deixar nada de ruim acontecer com mamãe. A pergunta de Sofia atingiu Eduardo como um raio. Ela havia percebido a verdade sozinha, com a intuição pura de uma criança. Eduardo olhou para Clara, que havia acordado e estava observando a cena com lágrimas nos olhos. Sim, Sofia, disse Eduardo com voz embargada. Eu sou seu papai e vou provar para você e para sua mamãe que um papai de verdade nunca desiste da sua família. Naquele momento, Eduardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ele contaria toda a verdade para Clara sobre as cartas, pediria seu perdão e então faria qualquer coisa necessária para garantir que ela recebesse o transplante, mesmo que isso significasse destruir a carreira política do deputado Santana e expor toda a corrupção do sistema de saúde. Naquela noite, depois que Sofia finalmente havia adormecido no sofá-cama que Eduardo havia mandado colocar no quarto, ele se aproximou da cama de Clara com a caixa de cartas nas mãos. Ela estava acordada,
olhando pela janela para as luzes da cidade. E Eduardo percebeu que ela sabia que algo importante estava para acontecer. Clara, preciso te contar algo que vai ser muito difícil de ouvir, começou Eduardo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Sobre as cartas que você me enviou. Clara virou-se para ele, e Eduardo viu uma mistura de curiosidade e apreensão em seus olhos. Você descobriu por que elas nunca chegaram até você? Eduardo abriu a caixa e retirou cuidadosamente as cartas amareladas pelo tempo. Elas chegaram, Clara, todas elas, mas foram interceptadas por minha tia Margarete, que estava morando em Londres na época. Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Eduardo viu várias emoções passarem pelo rosto dela. Raiva, tristeza, alívio por saber que ele não havia a ignorado propositalmente. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Preconceito, respondeu Eduardo com honestidade brutal. Ela achava que você não era boa o suficiente para mim, que ia atrapalhar minha carreira. Ela pensou que estava me protegendo. Clara fechou os olhos e Eduardo viu lágrimas rolarem pelo rosto dela. 27 anos, Eduardo. 27 anos criando nossa filha sozinha, trabalhando em 3 empregos, passando necessidade porque alguém decidiu que eu não era digna de você. Clara, Eduardo começou, mas ela o interrompeu. Não, disse ela com uma voz mais forte do que havia demonstrado em dias. Deixe eu terminar. Durante todos esses anos, eu me culpei. Pensei que tinha feito algo errado, que você havia me esquecido facilmente. Houve noites em que chorei de exaustão e desespero, olhando para Sofia dormindo e me perguntando como ia conseguir dar a ela a vida que merecia. Eduardo segurou a mão dela, sentindo o peso de cada palavra. Clara, se eu soubesse, eu sei que você teria voltado, disse ela, apertando a mão dele fracamente. Eu sempre soube, no fundo do coração. Por isso nunca consegui te esquecer completamente. Por isso guardei seu anel todos esses anos. Eduardo retirou uma das cartas da caixa, uma das primeiras, onde Clara contava animadamente sobre a gravidez. Posso ler? Clara assentiu, e Eduardo começou a ler com voz embargada. Meu amor, estou tão feliz que mal consigo conter. Estamos esperando um bebê. Sei que você ficará tão emocionado quanto eu. Já estou imaginando como será quando você voltar e conhecer nosso filho. Será que terá seus olhos espertos ou meu sorriso teimoso? As lágrimas rolavam livremente pelo rosto de ambos agora. Eduardo continuou lendo várias cartas, cada uma revelando o amor profundo de Clara, seus medos sobre criar um filho sozinha, seus planos para quando ele voltasse. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, disse Clara quando ele terminou de ler. Se você tivesse recebido essas cartas na época, você teria ficado feliz? Ou teria se sentido preso? Obrigado a voltar? Eduardo olhou diretamente nos olhos dela. Clara, descobrir sobre Sofia foi o melhor momento da minha vida. Esses últimos dias, vendo vocês duas, sendo pai pela primeira vez, eu percebi que todo o sucesso que conquistei não significava nada sem uma família para compartilhar. Se tivesse recebido suas cartas, eu teria voltado correndo e teríamos construído uma vida linda juntos. Clara sorriu pela primeira vez em dias. Então não perdemos esses anos completamente. Eles nos trouxeram até aqui, até este momento. Nesse instante, Sofia se mexeu no sofá, murmurando algo no sono. Os dois olharam para ela e Eduardo sentiu uma onda de determinação renovada. Clara, amanhã vai ser decidido quem recebe o transplante, disse ele. E meus advogados estão confiantes de que conseguiremos reverter a decisão do deputado. Mas se por algum motivo não conseguirmos através da justiça, eu estou preparado para ir mais longe. O que você quer dizer? Perguntou Clara, preocupada. Estou preparado para tornar pública toda a corrupção envolvida neste caso. Tenho jornalistas investigativos prontos para divulgar como o sistema de transplantes está sendo manipulado. Pode destruir a carreira do deputado, mas também pode me fazer muitos inimigos poderosos.
Clara segurou a mão dele com mais força do que Eduardo achava que ela ainda conseguia. Eduardo, você não pode arriscar tudo por mim. Sofia vai precisar de você, mesmo que eu... Não fale assim, Eduardo interrompeu. Você vai ficar boa, Clara. Nós vamos ser uma família. Vou passar o resto da vida compensando esses anos perdidos, cuidando de vocês duas da forma como sempre deveria ter feito. E se algo der errado? Perguntou ela em voz baixa. Eduardo olhou para Sofia dormindo, depois de volta para Clara. Então, vou garantir que Sofia cresça sabendo exatamente quanto vocês duas são amadas e que nunca falte nada para ela. Mas primeiro, vou lutar com todas as minhas forças para que isso não seja necessário. Clara fechou os olhos, parecendo mais em paz do que havia estado em dias. Eu te amo. Eduardo, sempre amei. Eu também te amo, Clara, e amanhã vamos começar nossa nova vida juntos. Do lado de fora do quarto, Dr. Santos terminou de verificar os últimos exames e balançou a cabeça tristemente. Segundo seus cálculos, Clara tinha no máximo 24 horas. O tempo estava se esgotando rapidamente. O amanhecer trouxe notícias devastadoras. Dr. Santos chegou ao quarto com uma expressão sombria que fez o coração de Eduardo disparar. Clara havia passado uma noite muito difícil e seus sinais vitais estavam se deteriorando rapidamente. Eles tinham poucas horas antes que fosse tarde demais, mesmo com um transplante. Eduardo, disse Dr. Santos em voz baixa, afastando-se da cama onde Clara dormitava. Preciso ser brutalmente honesto. Se o transplante não acontecer hoje, até o final da tarde, não haverá mais tempo. Eduardo sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Ele olhou para Sofia, que estava sentada ao lado da cama da mãe, segurando sua mão e sussurrando histórias que havia aprendido na escola. E o processo judicial? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz firme. Ainda está tramitando. O deputado conseguiu adiar a audiência por questões técnicas. Seus advogados estão fazendo tudo o que podem, mas Eduardo não deixou o médico terminar. Ele sabia que chegara o momento de tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Pegou o celular e ligou para Marcos Ribeiro. Marcos, execute o plano B. Quero que todos os jornalistas que contactamos recebam o dossiê completo sobre a corrupção do deputado Santana. Documentos, áudios, tudo. Quero que isso esteja nas manchetes de todos os grandes veículos de comunicação em 2 horas. Eduardo, você tem certeza? Uma vez que isso for público, não há volta. O deputado vai usar toda a sua influência para destruir você. Faça, Marcos. Não importa as consequências para mim. Após desligar, Eduardo se aproximou de Sofia. Querida, preciso sair por algumas horas para resolver umas coisas importantes para ajudar sua mamãe. Você pode ficar aqui com a tia Carla? Sofia olhou para ele com aqueles olhos grandes e confiantes. Você vai conseguir salvar mamãe, papai? O coração de Eduardo se apertou ao ouvir Sofia chamá-lo de papai naturalmente. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, minha princesa. Você cuida da mamãe enquanto eu não estiver aqui, tá bem? Sofia assentiu solenemente. Eu vou contar mais histórias para ela. A tia Carla disse que pessoas que estão doentes ficam melhor quando ouvem histórias bonitas. Eduardo beijou a testa de Sofia. Depois se inclinou sobre Clara, que havia aberto os olhos fracamente. Eu volto logo, sussurrou no ouvido dela. Segure e firme. Nossa família depende disso. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Eduardo assistiu de seu escritório, enquanto as primeiras matérias sobre a corrupção no sistema de transplantes começaram a aparecer na mídia. Os jornalistas investigativos haviam feito um trabalho impecável, expondo não apenas o caso específico do filho do deputado, mas toda uma rede de favorecimento político que existia há anos. O telefone de Eduardo começou a tocar incessantemente. Primeiro foram os advogados do deputado, tentando negociar.
Depois, políticos conhecidos tentando mediar a situação. Por fim, o próprio deputado Santana ligou. Mendes, você não sabe o que acabou de fazer, disse Santana com voz furiosa. Vou destruir sua empresa, seus contratos, sua reputação. Quando eu terminar com você, não sobrará nada. Deputado, respondeu Eduardo com uma calma que o surpreendeu. O senhor pode tentar destruir minha empresa, minha fortuna, minha reputação, mas não pode destruir meu amor pela minha família. E agora o Brasil inteiro sabe que tipo de homem o senhor realmente é. Isso não vai mudar nada. Meu filho ainda vai receber o transplante. Vamos ver, disse Eduardo e desligou. 2 horas depois, o telefone tocou novamente. Era Dr. Santos. E Eduardo podia ouvir a emoção em sua voz. Eduardo, você conseguiu! O Conselho de Ética Médica acabou de anular a decisão anterior. Clara será a primeira da lista para o transplante. A cirurgia pode começar em 3 horas. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e exaustão. Doutor, ela está forte o suficiente para a cirurgia? Vai ser difícil, muito arriscado, mas é a única chance que ela tem. Eduardo correu de volta ao hospital, onde encontrou uma cena tocante. Sofia estava sentada ao lado da cama de Clara, cantarolando uma música baixinho. Clara estava acordada, mas muito fraca, e sorriu fracamente quando viu Eduardo entrar. Conseguiu? Perguntou ela em um sussurro. Consegui, respondeu Eduardo, segurando a mão dela. Você vai para a cirurgia em algumas horas. Sofia pulou da cadeira e abraçou Eduardo. Eu sabia que você ia conseguir, papai. Eu sabia. Dr. Santos entrou no quarto com a equipe de preparação para a cirurgia. Clara, você está pronta para isso? Clara olhou para Eduardo e Sofia, depois de volta para o médico. Doutor, eu tenho uma família para viver. Estou mais do que pronta. Enquanto a equipe médica começava os preparativos para levar Clara ao centro cirúrgico, Eduardo segurou sua mão firmemente. Eu vou estar aqui quando você acordar, prometeu ele. Nós vamos estar aqui. Nossa família estará completa. Mamãe, disse Sofia, subindo na cama para dar um último abraço. Quando você acordar, a gente vai para casa juntos. Os 3, como uma família de verdade. Clara abraçou a filha com as poucas forças que tinha. Eu te amo muito, minha princesa, e amo seu papai também. Quando levaram Clara para a sala de cirurgia, Eduardo ficou no corredor com Sofia nos braços, ambos olhando pela janela enquanto as portas se fechavam. A batalha mais importante de sua vida estava apenas começando. As 8 horas de cirurgia foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele permaneceu na sala de espera do centro cirúrgico com Sofia nos braços, observando cada movimento dos médicos que passavam pelos corredores, tentando decifrar em seus rostos algum sinal sobre como estava progredindo a operação de Clara. Sofia havia se comportado como uma criança muito mais velha que seus 6 anos. Ela não chorou nem fez escândalo, mas Eduardo podia sentir a tensão em seu pequeno corpo. De vez em quando, ela fazia perguntas simples sobre a cirurgia, e Eduardo tentava explicar de forma que ela pudesse entender sem se assustar. Papai, disse Sofia durante a 5ª hora de espera, por que demora tanto tempo para colocar um coração novo na mamãe? Porque é uma cirurgia muito delicada, princesa, explicou Eduardo, acariciando o cabelo dela. Os médicos precisam ter muito cuidado para fazer tudo certinho, para quando mamãe acordar, ela estar forte e saudável. E depois ela vai poder correr e brincar comigo. Eduardo sentiu uma dor no peito ao pensar em todas as vezes que Clara provavelmente não havia conseguido brincar com Sofia por causa da fraqueza causada por sua condição cardíaca. Sim, querida. Depois da recuperação, mamãe vai poder fazer tudo o que vocês sempre quiseram fazer juntas. Durante as horas de espera, Eduardo recebeu várias ligações de trabalho que ignorou completamente. Marcos havia ligado algumas vezes para informar sobre as repercussões da exposição do deputado Santana. Aparentemente, o escândalo havia se tornado nacional.
e várias outras irregularidades no sistema de saúde estavam sendo investigadas. Mas nada disso importava para Eduardo naquele momento. Sua única preocupação era que Clara sobrevivesse à cirurgia. Na sexta hora, Dr. Santos apareceu na sala de espera, ainda vestindo o avental cirúrgico, mas sem a touca e as luvas. Eduardo sentiu o coração parar por um momento. "Como ela está, doutor?" perguntou Eduardo, tentando ler a expressão no rosto do médico. "A cirurgia está indo bem", respondeu Dr. Santos. E Eduardo sentiu um alívio imenso. "O coração novo está funcionando perfeitamente, mas ainda temos mais 2 horas pela frente. A parte mais delicada ainda está por vir." "A mamãe vai ficar boa?" perguntou Sofia, descendo do colo de Eduardo para ficar mais perto do médico. Dr. Santos agachou-se na altura da menina. "Sua mamãe é uma guerreira muito forte, Sofia. Ela está lutando muito para ficar boa e voltar para casa com você e seu papai." Quando o médico saiu, Eduardo se deu conta de que havia mais pessoas na sala de espera do que quando chegaram. Marina havia trazido flores e estava conversando baixinho com a enfermeira Carla. Marcos estava em uma mesa no canto, trabalhando no laptop, provavelmente lidando com as consequências legais da exposição do deputado. "Tio Du", disse Sofia, puxando a camisa de Eduardo. "Posso te contar um segredo?" "Claro, princesa. Qual segredo?" Sofia se aproximou do ouvido dele e sussurrou. "Eu sempre soube que você era meu papai. Desde o primeiro dia na farmácia, você tem o mesmo jeito de sorrir que eu vejo quando me olho no espelho." Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "E como você sabia? Porque mamãe sempre dizia que meu papai tinha olhos bondosos e um coração grande. Quando eu vi você ajudando a comprar o coração dela, eu soube que era você." Eduardo abraçou Sofia com força, percebendo como havia subestimado a intuição e inteligência daquela criança extraordinária. "Você é muito esperta, sabia? Herança de família", disse Sofia com um sorriso que era exatamente igual ao de Clara. Na 8ª hora, Dr. Santos voltou à sala de espera, dessa vez com uma expressão mais relaxada. Eduardo se levantou imediatamente, segurando Sofia pela mão. "A cirurgia foi um sucesso", anunciou o médico, e Eduardo sentiu como se pudesse respirar novamente pela primeira vez em horas. "O coração novo está funcionando perfeitamente. Clara está sendo levada para a UTI pós-cirúrgica, onde ficará pelos próximos dias enquanto se recupera." "Posso vê-la?" perguntou Eduardo. "Ela ainda está sedada e conectada a vários aparelhos, mas sim, vocês podem vê-la por alguns minutos." Eduardo pegou Sofia no colo e a seguiu pelo corredor até a UTI pós-cirúrgica. Através da janela, eles puderam ver Clara conectada a diversos equipamentos, mas Eduardo percebeu imediatamente que havia algo diferente. Sua respiração parecia mais forte e a cor de sua pele estava melhor do que havia estado em semanas. "Ela parece mais forte", comentou Sofia, encostando o rostinho na janela. "Está mais forte", confirmou o Dr. Santos. "O coração novo está bombeando sangue adequadamente para todo o corpo dela. Nas próximas horas, vamos acompanhar sua recuperação de perto, mas todas as indicações são muito positivas." Eduardo segurou Sofia mais apertado, olhando para a mulher que amava, lutando para voltar para eles. "Quanto tempo até ela acordar?" "Provavelmente algumas horas. Mas Eduardo, Sofia, vocês precisam entender que a recuperação será gradual. Clara vai precisar de cuidados especiais, fisioterapia, medicamentos controlados. Não será um processo rápido." "Não importa", disse Eduardo firmemente. "Vamos cuidar dela pelo tempo que for necessário. Temos uma família para reconstruir." Sofia assentiu gravemente. "Eu vou ajudar a cuidar da mamãe. Vou ler histórias para ela todos os dias, até ela ficar completamente boa." Dr. Santos sorriu. "Acho que com vocês dois cuidando dela, Clara terá a melhor recuperação possível."
Enquanto permaneciam observando Clara através da janela, Eduardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. A batalha havia sido vencida, sua família estava a salvo. E agora, finalmente, eles poderiam começar a construir juntos a vida que sempre deveriam ter tido. 3 semanas após a cirurgia, Clara finalmente recebeu alta do hospital. Eduardo havia transformado completamente sua cobertura, adaptando-a para receber Clara e Sofia com todo o conforto necessário para a recuperação. Havia contratado uma enfermeira particular, uma fisioterapeuta e até mesmo uma professora particular para Sofia, garantindo que nada faltasse para sua nova família. O dia da alta foi emocionante para todos. Sofia havia feito um cartaz gigante escrito "Bem-vinda em casa". Mamãe, com desenhos coloridos de corações e uma família de 3 pessoas de mãos dadas. Clara, ainda fraca, mas com uma vitalidade nos olhos que não demonstrava há anos, chorou de emoção ao ver o apartamento que Eduardo havia preparado. "Eduardo, isso é demais", disse Clara, observando o quarto decorado especialmente para ela, com vista para o parque que Sofia adorava e uma poltrona confortável onde poderia descansar durante o dia. "Você não precisava fazer tudo isso." "Precisava sim", respondeu Eduardo, ajudando-a a se sentar na poltrona. "Tenho 27 anos para compensar, e essa é apenas a primeira das muitas coisas que quero fazer pela nossa família." Sofia correu pelo apartamento, explorando cada canto com a curiosidade típica de uma criança de 6 anos. "Papai, posso ter este quarto todo para mim?" perguntou ela, parada na porta de um quarto decorado como um conto de fadas, com uma cama em formato de castelo e prateleiras cheias de livros infantis. "Claro, princesa, este é seu quarto", disse Eduardo, agachando-se ao lado dela. "E você vai morar aqui conosco para sempre." Durante os primeiros dias em casa, Eduardo descobriu os prazeres simples de ser pai que havia perdido durante os primeiros anos de vida de Sofia. Ele a ajudava com as lições de casa, preparava o café da manhã enquanto Clara descansava e todas as noites lia histórias para ela antes de dormir. Clara se recuperava gradualmente, ganhando forças a cada dia. As sessões de fisioterapia a ajudavam a reconstruir sua resistência física, e Eduardo podia ver a cada dia a mulher vibrante que ele havia conhecido aos 17 anos renascendo em seu corpo curado. "Sabe o que mais me emociona?", disse Clara uma noite, enquanto eles observavam Sofia dormindo em sua nova cama. "Não é apenas estar viva. É poder planejar o futuro pela primeira vez em anos, poder sonhar com viagens em família, com formaturas da Sofia, com netos." Eduardo sorriu, passando o braço ao redor dos ombros de Clara. "Eu também estou descobrindo isso. Durante anos, meus planos sempre envolviam negócios, metas financeiras, expansão da empresa. Agora quero planejar aniversários, férias escolares, apresentações da escola." 2 semanas depois, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus sócios mais próximos. Ele renunciou ao cargo de presidente executivo de sua empresa, mantendo apenas uma participação societária que lhe permitiria ter tempo integral para a família. Marcos tentou dissuadi-lo, argumentando que era uma decisão precipitada. "Eduardo, você construiu esse império durante 20 anos. Tem certeza de que quer abrir mão de tudo?" "Marcos, eu não estou abrindo mão de nada", respondeu Eduardo com uma serenidade que surpreendeu o advogado. "Estou escolhendo algo muito mais valioso. Durante anos, pensei que sucesso significava ter o maior escritório, o maior faturamento, o maior prestígio. Agora descobri que sucesso é acordar de manhã, ao lado da mulher que amo, e tomar café da manhã com minha filha." A decisão trouxe consequências financeiras significativas, mas Eduardo descobriu que não se importava. Eles se mudaram para uma casa menor, mas com um jardim
onde Sofia podia brincar. Clara voltou a trabalhar gradualmente, mas agora como coordenadora de um programa que Eduardo havia criado para ajudar famílias carentes com crianças que precisavam de transplantes. "É irônico", disse Clara um dia, enquanto organizava documentos de famílias que seriam beneficiadas pelo programa. "Minha doença, que quase nos destruiu, acabou se tornando uma forma de ajudar outras pessoas." "Não é irônico", respondeu Eduardo, abraçando-a por trás. "É o destino nos dando uma segunda chance e nos ensinando que nossa dor pode se transformar em ajuda para outros." Sofia se adaptou à nova vida com uma facilidade que impressionou os adultos. Ela fazia questão de ajudar Clara com os exercícios de fisioterapia, organizava os medicamentos da mãe como se fosse uma enfermeira experiente. E à noite sempre contava para Eduardo tudo o que havia aprendido na escola. "Papai", disse Sofia uma noite, enquanto Eduardo a colocava para dormir, "obrigada por ter comprado o coração da mamãe." Eduardo sorriu, lembrando-se do primeiro dia na farmácia. "Sofia, eu não comprei o coração da mamãe. Descobri que coração não se compra. Ele se ganha quando a gente ama as pessoas de verdade." "Então você ganhou nosso coração?" perguntou Sofia, com aquela lógica infantil que sempre o surpreendia. "Vocês duas ganharam o meu coração", respondeu Eduardo, beijando a testa da filha. "Para sempre." 3 meses após a cirurgia, Dr. Santos declarou Clara completamente recuperada. Seu coração novo funcionava perfeitamente e ela havia retomado praticamente todas as atividades normais. Para celebrar, Eduardo organizou uma festa na mesma farmácia onde tudo havia começado. "É aqui que nossa família realmente nasceu", disse ele para Clara e Sofia, enquanto entravam na farmácia São Bento, agora decorada com balões e flores. "Foi aqui que uma menina corajosa me ensinou que às vezes as perguntas mais simples levam às descobertas mais importantes da nossa vida." Sofia, agora com uma confiança renovada e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, segurou as mãos dos pais e disse: "Agora eu sei que coração não se compra na farmácia. Ele cresce quando as pessoas se amam de verdade." A família estava finalmente completa, curada não apenas da doença, mas também das feridas do tempo perdido. 1 ano depois daquele encontro transformador na farmácia São Bento, Eduardo, Clara e Sofia voltaram ao local para inaugurar o programa Coração Solidário, uma iniciativa que oferecia orientação médica gratuita e apoio a famílias que enfrentavam problemas cardíacos. A pequena farmácia de bairro havia se tornado o símbolo de uma segunda chance para muitas pessoas. Sofia, agora com 7 anos, havia crescido não apenas em altura, mas em sabedoria e compaixão. Ela se tornou uma pequena embaixadora do programa, ajudando outras crianças que chegavam assustadas com pais ou familiares doentes. Sua capacidade natural de consolar e explicar situações complexas de forma simples impressionava até mesmo os médicos voluntários. "Tia farmacêutica", disse Sofia para Dona Conceição, a proprietária da farmácia, "você se lembra quando eu vim aqui tentar comprar um coração para a mamãe?" Dona Conceição sorriu, acariciando o cabelo da menina. "Ah, como eu poderia esquecer, minha querida? Você chegou aqui com aquele potinho de moedas, determinada a salvar sua mãe." "Eu ainda tenho o potinho", disse Sofia orgulhosamente. "Agora ele fica na nossa sala, e papai disse que é para lembrar que às vezes as perguntas mais simples têm as respostas mais importantes." Eduardo observava a filha com um orgulho que ainda o surpreendia a cada dia. Durante aquele ano, ele havia descoberto que ser pai era muito mais complexo e gratificante do que qualquer negócio que havia conduzido. Cada conquista de Sofia na escola, cada novo desenho que ela fazia da família, cada "te amo, papai", antes de dormir, valia mais que todos os contratos milionários que havia assinado na vida.
Clara aproximou-se dele, radiante de saúde e felicidade. Seu cabelo havia crescido novamente. Seus olhos brilhavam com a vitalidade que a doença havia roubado por anos. E ela usava um vestido azul que realçava a cor que havia voltado ao seu rosto. "Em que você está pensando?" perguntou ela, seguindo o olhar dele na direção de Sofia, que agora estava ajudando o Dr. Santos a explicar para uma família sobre procedimentos cardíacos. "Estou pensando em como a vida tem dessas voltas inexplicáveis", respondeu Eduardo, passando o braço ao redor da cintura de Clara. "Pois se alguém me dissesse há 1 ano que eu deixaria a presidência da empresa para cuidar da família, eu acharia que a pessoa havia enlouquecido." "E se arrependeu?" perguntou Clara, embora já soubesse a resposta pelo sorriso no rosto dele. "Nunca. Descobri que sucesso não é sobre quanto dinheiro você tem ou quantas pessoas trabalham para você. Sucesso é acordar de manhã sabendo que as pessoas mais importantes da sua vida estão seguras e felizes." Santos aproximou-se deles, carregando uma pasta com documentos. "Eduardo, Clara, tenho uma notícia que vocês vão gostar. O programa já ajudou 15 famílias a conseguir tratamento adequado. E 3 crianças já receberam transplantes graças às orientações e ao apoio financeiro que vocês forneceram." Eduardo sentiu uma satisfação profunda que nenhum sucesso empresarial havia lhe proporcionado. "E os custos, doutor? Estamos dentro do orçamento?" "Mais do que isso. Conseguimos parcerias com outros hospitais e até mesmo com o governo. O programa está se expandindo para outras cidades." Clara sorriu, lembrando-se de como havia se sentido sozinha e desamparada quando estava doente. É incrível pensar que nossa experiência pode ajudar outras famílias a não passarem pelo que passamos. Naquele momento, uma mulher jovem entrou na farmácia carregando um menino de aproximadamente 4 anos. Ela olhava ao redor com a mesma expressão de desespero e confusão que Eduardo se lembrava de ter visto no rosto de Sofia 1 ano atrás. Sofia percebeu imediatamente e se aproximou da mulher. "Oi, tia, posso ajudar você e seu filhinho?" A mulher olhou para aquela criança que falava com a confiança de alguém muito mais velha. "Meu filho está doente do coração. Disseram que precisamos de um médico especialista, mas não sabemos como conseguir." Sofia segurou a mão do menino com gentileza. "Não se preocupe, aqui tem pessoas muito legais que vão ajudar vocês. Minha mamãe também estava doente do coração, mas agora ela está boa. Quer que eu te mostre como a gente conseguiu ajuda?" Eduardo e Clara observaram enquanto sua filha extraordinária guiava a família até Dr. Santos, explicando com a naturalidade de uma criança, mas com a sabedoria de quem havia vivido uma experiência similar, e como o programa funcionava e como eles poderiam obter ajuda. "Ela vai ser médica quando crescer", disse Clara com orgulho. "Ou assistente social, ou enfermeira, ou qualquer profissão que permita a ela ajudar pessoas", concordou Eduardo. "Ela tem algo especial, algo que não se ensina em escola alguma." Quando a tarde terminou e eles se preparavam para voltar para casa, Sofia correu até o local onde havia estado parada 1 ano atrás, segurando o pote de moedas. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse fazendo um pedido especial. "O que você está pedindo, princesa?" perguntou Eduardo, agachando-se ao lado dela. Sofia abriu os olhos e sorriu. "Não estou pedindo nada, papai. Estou agradecendo por termos encontrado uns aos outros, por mamãe estar bem e por descobrir que quando a gente ajuda outras pessoas, nosso coração fica ainda maior." Eduardo abraçou a filha, sentindo os olhos marejarem. "Você sabe que foi você quem ensinou isso para mim e para mamãe, né?" "Como assim?" perguntou Sofia, curiosa. "Quando você chegou naquela farmácia há 1 ano, tentando comprar um coração para mamãe, você me ensinou que o amor verdadeiro faz a gente capaz de qualquer coisa e que às vezes, quando a gente tenta salvar alguém, a gente acaba se salvando também." Clara juntou-se ao abraço e os 3
ficaram ali por alguns minutos. Uma família que havia sido separada pelo destino e reunida pela força do amor e da determinação. Enquanto caminhavam de volta para casa, Eduardo olhou para as duas mulheres que haviam transformado sua vida completamente. Clara, forte e saudável, irradiando a felicidade de quem havia ganhado uma segunda chance. Sofia, crescendo em sabedoria e bondade, destinada a levar para o mundo a mesma compaixão que havia salvo sua família. A farmácia São Bento ficou para trás, mas sua importância permaneceria para sempre em suas vidas. Ali havia começado uma jornada que provara que o amor verdadeiro não conhece obstáculos, que a família é o tesouro mais precioso que existe e que, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho para casa. Sofia havia descoberto que corações não se compram em farmácias, mas crescem quando as pessoas se amam de verdade. Eduardo havia aprendido que o sucesso real não se mede em dinheiro, mas em momentos de felicidade compartilhados. E Clara havia compreendido que o perdão e a segunda chance podem curar feridas muito mais profundas que qualquer cirurgia. Juntos, eles haviam construído algo muito mais valioso que um império empresarial. Uma família baseada no amor verdadeiro, na compreensão mútua e na certeza de que, não importa quais tempestades a vida trouxesse, eles enfrentariam tudo juntos. O pote de moedas que Sofia havia levado para comprar um coração agora decorava a sala de estar, lembrando-os diariamente de que o amor verdadeiro não tem preço, mas tem o poder de transformar vidas inteiras.